Esperar a Kátia entrar, né? A Ana Valentina quer falar com vocês também sobre o poder da decisão. Né? A decisão de ficar com a mamãe. Então eu choro mesmo chamando mamãe para ficar comigo. Esse é o poder da decisão dela. Ai, ai, ai. Pronto. A Kátia entrou. Isto. E a Kátia estava falando sobre o poder da decisão. Agora deu. Agora sim. E aí eu tô falando do pessoal que a Valentina tomou o poder da decisão de dar mamãe, quero mamãe. E aí, né, teve que buscar ela. Ninguém acredita, tá aqui o poder da decisão. Olha o outro aqui. São as duas decisões da minha vida aí, ó. Eu poderia ter ido embora, mas tá aqui os dois, ó. Pois é. Então vamos, participação especial aqui na live. Então, só recapitulando, né, que assim, a gente está falando a respeito do poder da decisão e que as decisões devem ser tomadas, né, as melhores decisões são tomadas quando a gente toma elas no consciente, a gente está consciente, né, dessa decisão. Temos que avaliar, né, o que é que essa decisão pode acarretar. Nem sempre acertamos e temos que estar preparados para essa possibilidade, né, de não tomar a decisão mais correta ou aparentemente correta. Né? Sempre tomamos as decisões melhores possíveis, né, dentro do contexto, dentro daquele momento. Mas... E uma coisa que é importante falar também, Kátia, é que algumas pessoas, para não tomar a decisão, né, elas desistem. Elas tomam o caminho oposto, né? E isso não deixa de ser uma decisão também, né? Não deixa de ser uma decisão, mas é aquela coisa assim, por que eu decidi desistir, né? Por uma falta de atenção para determinada situação que está vivenciando, que está vivenciando ali, uma preocupação com o impacto que a decisão pode causar. Então, no meu caso, eu poderia desistir se não ter Ana Valentina, né? Mas a escolha minha foi ter ela, né? O medo de se arrepender, né? de tomar aquela decisão e quando a gente começar a colher o resultado, a gente perder aquilo ali, né? A influência de amigos, familiares, colegas, que você estava comentando, né? Influencia muito. Você ainda falou assim, ó, a decisão é sua, mas envolve outras pessoas. Envolve seu marido, envolve seu filho, envolve seu pai, envolve sua mãe, né? Então, se a gente pensar muito no outro, a gente acaba desistindo, né? Aumenta só o conflito, aumenta só a dúvida, né? O dilema fica ainda maior. Uhum. Existe também as questões familiares, né? De fatores culturais que você tá vivenciando, experienciando ali, que também pode influenciar nesse poder de decisão. O foco apenas nas consequências negativas, às vezes a gente tem só o pensamento negativo ali. E aí o que vai acontecer? Eu acabo desistindo de seguir em frente, seguir aquele caminho, seguir o que eu realmente escolhi. Por quê? Porque eu estou só pensando, tendo pensamentos negativos, né? E esses pensamentos negativos acabam me prejudicando nessas decisões que eu vou ter. Por exemplo, uma rotina agitada, que foi exatamente o que aconteceu com a gente nesse último mês, né? A gente acabou não fazendo a sequência das temporadas, né? Por quê? Porque você estava numa rotina, eu também estava numa rotina complicada, porque eu estava na introdução alimentar,
e estava com a dificuldade de horário, você com a dificuldade porque você estava fazendo alguns atendimentos, e aí a gente acabou optando por, nesse mês, né, nesses 20 dias que aconteceu, a gente não fazer a terceira temporada. E aí a gente tentou, alinhou, né? Não, nós temos que dar continuidade ao trabalho, temos que fazer. Então, o que acontece? Uma rotina agitada acaba impedindo a gente de fazer o que a gente deve fazer, daquela tomada de decisão que a gente deve seguir. E tem também, por último aqui, a prioridade ao prazer imediato. Às vezes a gente tem medo de sofrer, né, aquela dor da decisão, porque quando a gente toma muitas das decisões, por exemplo, eu lembro que quando eu engravidei de João Pedro, o primeiro pensamento que me veio na cabeça foi: eu vou morrer. Eu tô com lúpus, engravidei, eu vou morrer. Então, olha para você ver como vem o pensamento negativo, como vem aquela questão que eu quero ter a prioridade de um prazer imediato, de ter aquela liberdade, porque você ter um filho é muito difícil, você tem que ter espaço. Você perde muito do seu tempo, né, se dedicando a eles, né? Uhum. E aí, o que acontece? Eu tomei a decisão. Tem que fazer? Vamos fazer. A Ana Valentina tá gritando, chamando. Vamos fazer com ela mesmo, né? Ela tá querendo participar da live, então ela vai participar da live. Então, vamos É decisão participar dela. Sem contar, Ione, que, né, assim, na questão dos filhos, né, você envolve outras vidas, envolve uma série de coisas. Mas, assim, com certeza tem a insegurança de você, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe, né? Vem uma série de questionamentos. Mas o importante é você fazer o que acredita que é melhor para você, para o seu filho, para sua família. Né? No caso, assim, falando, né, diretamente no caso do que você colocou aí como exemplo, né, da gravidez. E sempre que for tomar uma decisão importante, se perguntar duas coisas. Primeiro, qual a consequência dessa decisão, dessa minha escolha, na verdade? Né? Então, no seu caso, quando você engravidou, quando você casou, no caso que a pessoa decida mudar de trabalho, mudar de carreira profissional, então qual a consequência dessa minha escolha? Né? E uma segunda pergunta: essa escolha terá felicidade para mim e para os outros ao meu redor? Né? Então, assim, sempre se perguntar essas duas coisas, para que você tome uma decisão consciente. Uhum. Primeiro, a consequência dessa sua escolha. E segundo, se essa sua escolha vai trazer felicidade para você e para as pessoas que estão ao redor. Né? O que é que vai impactar nas outras pessoas? Porque muitas decisões não é só nossa, não impacta só a nós. Por exemplo, se você vai comprar um carro, provavelmente isso vai impactar só você. Mas se você vai mudar de trabalho, se você vai mudar de cidade, né? Se uma proposta nova de trabalho requer que você mude de cidade, requer que você viaje muito, requer que você passe muitos dias longe da sua família, ela vai se mudar também junto com você. Então, é uma decisão que não é só sua, que não está influenciando só você, está influenciando outras pessoas. Então, assim, sempre se pergunta isso. Quando a gente se pergunta, e realmente super dá certo, viu? Quando a gente se questiona a consequência dessa escolha e o que essa escolha vai trazer para mim e para as pessoas ao meu redor, a gente toma uma decisão mais consciente e vem as sensações dessa decisão, né? Que isso é o tema da live de quarta-feira. Eu tomei Isso é só eu até cenas do fiz uma próximo anotação capítulo. de 6 dicas, né? Porque quando a gente vai tomar decisão, a gente começa a fazer julgamentos, né? Então, como é que a gente faz para tomar a decisão, né? E não julgar. Seria, primeiro, explorar o que você quer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber realmente o que a gente quer, até onde a gente quer chegar, o que a gente
quer com aquilo ali. Segundo ponto, entender o contexto, né? Entender como que aquela tomada de decisão, ela vai exigir da uma análise, o sentido da situação, as circunstâncias em que vai estar acontecendo, né? Terceiro ponto seria avaliar as opções, né? Que exatamente foi o que eu fiz quando eu decidi ser mãe, né? Eu queria ser mãe, de qualquer maneira. Com lúpus ou sem lúpus, eu ia ser mãe. Tanto eu virei para o médico e na época e falei assim, sou mulher porque é mãe. E eu sabia, desde adolescente, que eu ia ser mãe de 2 crianças. Independente de quem fosse, eu ia ser mãe de 2 crianças. Né? Então, eu já tinha decisões, eu sabia o que eu queria. Né? Eu entendia o contexto de toda a dificuldade que é uma situação com lúpus, do que perder o tempo, se dedicar a uma criança, a necessidade que elas precisam, né? Avaliar todas as opções, que é o terceiro ponto, saber as consequências daquilo ali. Por exemplo, a tomada de decisão de ser mãe, eu não podia chegar e pegar uma criança e abandonar. Então, eu tenho que ter toda a responsabilidade, né? Agora, por exemplo, a gente teve dificuldade com a Valentina, que ela não queria dormir à noite. Então, muitas vezes, a gente ficava cansado durante o dia, porque passava a noite em claro com ela, para botar ela para dormir. Então, é uma consequência? Eu vou abandonar? Não vou. Né? Então, saber essas consequências... Isso está dentro do que você acreditava quando você tomou a decisão de ser mãe, né? Exatamente, porque eu sabia quais eram as consequências que eu ia sofrer, né? Listar os pós e os contras das opções que eu tenho. O que está acontecendo, né? Desse modo, eu vou enxergar mais fácil o que realmente eu quero e se aquilo que eu quero realmente é viável para mim. Porque, às vezes, o que eu quero naquele momento não é viável, né? E eu tomo a decisão Por isso que muitas pessoas desistem, por isso que muitas pessoas começam a fazer as coisas e não dá segmento no que elas estão fazendo. E, no final de todo o processo, a gente não tenha julgamento, é a gente respeitar o tempo, né? Porque, às vezes, a nossa decisão, por exemplo, eu tomei a decisão de ser mãe quando eu descobri que eu tinha lúpus. Eu só fui engravidar 5 anos depois. A Ana Valentina, eu estava com desejo de ter ela há 5 anos antes de ter ela. Então, assim, respeitar o tempo. Queria engravidar de novo. Respeitar o tempo para que as etapas elas vão acontecendo e a gente vai vivenciando aquele tempo ali, né? Para que a gente não faça nada de forma precipitada, para que a gente, não, como diz o pessoal, não enfia o pé pelas mãos e acaba cometendo erros, né? Então, eu acho que a gente tem que saber as consequências, provavelmente, de uma decisão inconsequente, de uma decisão tomada inconscientemente, né? Exatamente. E falando de pessoal, né, o projeto Maria do Despertar é exatamente isso. Trabalhar com as pessoas que desejam tomar essas decisões e às vezes têm dificuldade de fazer, que vivem fazendo julgamentos, que têm essa dificuldade de tomar essa decisão. Então, quem quiser, é só procurar a gente lá no nosso direct, que a gente está com um grupo, né, fazendo um trabalho para despertar consciência, para que tome a melhor decisão. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo constantemente com algumas pessoas no particular. Isso, exato. As nossas lives, a próxima vai ser na segunda-feira, mesmo horário, às 2h15, né? 2h15. No caso, deixa eu ver aqui, qual é a próxima? A próxima vai ser consciência e inconsciente. É isso mesmo, consciência e inconsciente. E os temas já foram colocados lá no Insta, né?
Já. Que mais? Vai ser segunda, quarta e sexta, sempre nesse horário, né? Às 2h15. A gente está adaptando, está mudando os horários para ver qual que fica melhor, que fica mais adequado para a gente e para as pessoas também. Tem alguma coisa mais? Então, é o poder da decisão que foi hoje. Consciente e inconsciente, que é a segunda. Sensações da decisão, que é na quarta. E meditação e sucesso, que é na sexta. Exatamente. A sensação de perceber que é aquela questão da energia que você tem no seu corpo, né? A questão Coloca na decisão. Que no fundo a gente já sabe, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Então, acho que é por aí que a gente vai ficando. Hoje vai ficar em 2 pedaços da nossa live. Teve um delayzinho, não sei nem como é que ficou. O Valdecir, né? O Valdir, né? Vanderlúcio. Desculpa, Vanderlúcio, Desculpa, que entrou agora há pouco, né? A gente fez a primeira parte, aí tava com problema na internet e encerrou e iniciou de novo. Mas vai ficar gravadas as duas no IGTV de Ione. Depois eu vou ver se eu consigo trazer para o meu também. Mas a princípio tá lá no de Ione, para você acompanhar, né, o início. Então vamos ficando por aqui, né? Eu tenho mais alguma coisa para você? É só isso mesmo. Então tá, vou cuidar dos meus pequenos, que tá os dois aqui toda agitada. Tá bom, então. Vai lá. Beijo. Beijo, até a próxima. Obrigada a todos.